dia 22, depois marcarem para o dia 24. Não fazia sentido. Não fazia o menor sentido, porque não conseguiriam realizar ali os procedimentos para dar ênfase a essa reconstituição. Não havia tempo hábil, até com relação à própria prisão temporária do Michael. Você teria feriados ali em cima, então não veria como. Mas a reconstituição, ela é para verificar se as provas ou a confissão ali do acusado, do suspeito, bate com os fatos, né, para tentar reconstruir os últimos passos. Eles divulgaram qual foi o resultado dessa reconstituição? Ainda não. A reconstituição, ela vai fazer exatamente o que você disse. Ela vai tentar reproduzir todos os fatos e se aproximar ao máximo da verdade real. Agora, como nós não temos conhecimento do que foi realizado anterior ao dia 24, porque ali para o dia 24 eles fizeram ali só o fechamento do início, mas todo o resto nós não temos acesso ainda, não foi colocado nos autos, e provavelmente será um dos pontos finais a serem colocados, e se não for colocado em segredo de justiça, for pensado e colocado em segredo de justiça, porque só interessa agora para eles ali o resultado. E por conta de ter uma segunda investigação, uma segunda fase para tentar alcançar terceiros, essa informação vai ficar ali, sigilosa. Nossa, isso é bem, tudo muito misterioso nesse caso, né? Então, por tudo que você me falou até o momento, eu fiquei imaginando aqui a dinâmica do crime enquanto você ia falando, e faz muito sentido pelo que foi encontrado ali dentro do carro, que o Michael teria ido ao encontro da Vitória com alguém já no banco de trás ou da frente para capturá-la enquanto ele dirige. Eles capturam a Vitória enquanto ela está voltando para a casa dela, coloca ela no banco de trás, onde o Michael está dirigindo, a pessoa que está atrás está segurando. Eles então levam a Vitória até a casa do Michael, onde atrás tem uma criação de porcos. É na casa do Michael? Não, teria essa criação? Essa criação, ela pertence ao padrasto do Michael. Ah, tá. Então seria na casa do padrasto do Michael. Você sabe se foi investigado? Não é casa, é uma propriedade com esse fim. Somente não tem casa, é só uma propriedade rural. Que fica ali perto, né? Faz divisa com a casa que o Michael morava. Tá, então eles levariam ela até aquele local onde acontece a criação de porcos. Imagino também que os porcos sejam mortos ali também. E você sabe se foi investigado alguma coisa nesse sentido? Desse local onde os porcos são criados? Se foi procurado... A perícia foi lá, mas eu não consegui enxergar que foi feita uma perícia como deveria ter sido realizada. Tá? Porque seria o... Pode falar, desculpa. A perícia deveria ser um pouco mais profunda. E eles olharam, averiguaram, mas como de uma forma um pouco mais superficial, acredito eu. Eles deveriam ter sido mais aprofundados, que provavelmente agora, nessa Constituição, eles devam ter feito isso, tá? E a gente não sabe. Eles vão manter isso em segredo. Mas a perícia teria que coletar material para verificar se tem material humano ali, sangue humano, e verificar de quem que é esse sangue, né? Se não foi feito isso até o momento, de repente a prova já até se perdeu. Provavelmente se perdeu. Provavelmente. Isso não tem dúvida, porque você tem um local ali para o abate de animais, então você tem todo o material para limpeza de material ali, material sanguíneo, sendo lavado, sendo limpo, sendo enterrado, jogando uma areia, acabou. Você não acha mais. Sim. Mas você pode achar um cabelo, talvez. Você pode achar algumas coisas, mas mesmo assim se tornam difíceis. Se tornam difíceis de achar. Tá, agora entrando na fase aqui do inquérito final, eu dei uma lida aqui em toda a parte que eu imprimi, e a conclusão não foge muito aí do que a gente já sabia, né, sobre o caso. Foi encontrado material genético da Vitória dentro do carro, no banco do passageiro, parte traseira, e no porta-malas foi encontrado material genético da Vitória e do Michael, e de um terceiro indivíduo do sexo masculino que ainda não foi identificado. Exatamente.
O Toyota Yaris, que seria o carro que passou e mexeu com a Vitória enquanto ela estava no ponto do ônibus, não encontrou material genético nem dela nem do Michael, então foi descartado. Dentro da residência do Michael, no batente da porta de acesso ao banheiro, foram detectadas manchas de aspecto hematóide, e as mais altas situadas a aproximadamente 1,40 a 1,50 do piso. Então seria, acho que mais ou menos na altura do meu ombro, que eu tenho 1,60, né? Então seria mais ou menos isso. E a mais baixa, cerca de 30 centímetros do piso. E foi identificado que seria também da Vitória, correto? Esse sangue? Ou não tem essa informação? Sim, correto. Certo. E onde de fato ocorreu esse crime continua um mistério, porque claramente não tem sangue suficiente no carro nem dentro da casa para que um crime tenha ocorrido ali dentro. Esse é um ponto interessante que você trouxe. Vamos lá. O sangue encontrado na casa, no banheiro do Michael, é pura e simplesmente um sangue de transferência. Michael estava literalmente sujo, manchado com o sangue da Vitória. Ele encosta, ele deixa a sua digital palmar com o material genético da Vitória. Provavelmente ele encosta a sua perna ali também, numa posição que, se você pensar, você pode claramente enxergar que é aquela posição que a pessoa bota a mão assim, se encosta e fala assim, o que eu fiz? Sabe, quando você Sim, encosta na parede e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? E nesse verdade. momento ali, ele faz a transferência de material genético. Ele se lava, se limpa, não tem mais material nenhum genético ali dentro do banheiro, dentro da casa, ou no chão. Porque se você imagina, se a Vitória entra, você tem material genético na casa inteira. Com Da porta da certeza. sala até o banheiro. Você não tem. Você só tem o local que Michael encosta. E é claramente uma posição ali que me parece uma posição de arrependimento. Mas eu não acredito que seja arrependimento do crime, tá? Mas arrependimento da forma com que ele fez que possa ser descoberto. Claro, com certeza. Então, é a posição que ele é uma pessoa baixa, tá? Ele deve ter 1,70 m no máximo, e a Uhum. posição que ele coloca ali é onde ele encosta e o pé é aquela posição que você se apoia, de apoio, entendeu? Aquela posição que você fica, o que eu fiz? É isso. Essa para mim fica muito claro. E aí depois a gente vai aqui mais para o final, a gente vai falar sobre uma possível motivação, né? Porque é uma coisa que não entra na minha cabeça, por que tanta raiva que eles tinham dessa moça para cometer um crime desse tipo. Mas ainda aqui no inquérito final, está escrito que aponta o Michael como autor praticamente exclusivo, polo ativo dos hediondos crimes perpetrados em face da adolescência Vitória. Então, ele seria como responsável um sujeito concreto. Consequências apresenta como responsável um sujeito concreto. É como se falasse que ele cometeu o crime sozinho nesse trecho, ou eu que não entendi direito. Não, ele está escrito exatamente isso. E é isso que eu Então, falo. Você está indo de encontro ao material produzido. Você está indo de encontro às próprias testemunhas. Isso para mim, complica. Quando for para a audiência de instrução e julgamento, que é realmente a produção de provas, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com essa situação de 3 pessoas falando? Isso é até temerário para a própria acusação do Michael. Porque vão falar que, olha, vocês estão falando aqui que foi o Michael, que foi o Michael, que foi o Michael, mas vocês têm 3 testemunhas que colocam outra pessoa aqui na situação do carro. sim, O meu cliente foi coagido a participar por essa terceira pessoa que vocês não sabem quem é. Foi coagido, ele tem medo de falar quem é, e ele só dirigiu o carro e foi forçado a carregar o corpo da Vitória. E aí? Porque a prova está lá. Isso pode virar uma exatamente. prova da defesa. Olha que situação. O Michael também estava coagido. Pronto, e aí?
Quem é a Também. pessoa? Ele tem medo de falar, ele tem medo da vida dele, foi ameaçado que a vida dele estaria em risco e da sua família, por isso ele não pode falar. Mas vocês têm material aí suficiente para saber que tem uma terceira pessoa aí. Pronto. Olha a tese de defesa. E isso eu estou fazendo aqui em uma conversa rápida. Um advogado experiente, um advogado acostumado com isso, vai transformar esse limão numa limonada suíça para servir um batalhão. Com certeza. Com certeza. Outro ponto é que ele foi colocado como um stalker aqui no inquérito, né? Ainda que não tenha características específicas de stalker. Teria as fotos, né, da Vitória no celular dele de tantas outras moças, mas agora a perseguição de um stalker que acontece quase que diariamente, ou acontece de forma contínua, a gente não tem aqui nenhuma prova de que isso ocorria, né? A gente sabe que ele sabia por onde ela passaria naquela noite, afinal de contas eram vizinhos de bairro, e só isso, né? E as fotos, isso aí não sei se caracterizaria como um stalker. Eu perguntei também para o Dr. Fábio Costa, ele também não acredita que Michael era um stalker de fato da Vitória. Vamos entender aqui, para o pessoal compreender aqui, para a gente, nosso público. Quando nós falamos stalker, é uma pessoa que tem fixação em outra. Ela tem verdadeira fixação, ela cria histórias fantasiosas na cabeça, ela foge da realidade, ela acredita que aquela pessoa que é a sua obsessão tem algum laço afetivo, amoroso, ou seja de qualquer sentimento, e ela fica procurando diariamente, continuamente aquela pessoa. E ele tem um foco em uma pessoa. Ele vai procurar, vai stalkear uma pessoa. Aquela pessoa é o alvo dele. Michael tinha mais de 50 mulheres no seu celular com o mesmo perfil, com o mesmo biotipo. Todas as mulheres têm entre 14 e 18 anos, acho que duas têm mais de 18, acho que tem 20 e pouquinhos. Todas elas são com a pele morena bem clara, todas elas têm cabelo preto, todas elas têm olhos amendoados, todas elas, o seu cabelo é longo. Ele tem um perfil, ele é obcecado por um perfil feminino. Então, ele não poderia ser enquadrado como um stalker. Talvez qualquer outro tipo de transtorno patológico em relação à psiquiatria, ele possa ser enquadrado. Eu não sou psiquiatra, não vou nem estudioso da mente humana, não posso falar qual é. Mas do perfil do stalker, ele não se encaixa. Com certeza, eu também concordo. Acredito que não se encaixe mesmo, até de outros casos que eu já abordei aqui no meu canal, de pessoas que são vítimas de perseguição e as características são outras, né? Não se encaixa, não se enquadraria aí no Michael. Agora, quanto à motivação, né? Esse crime ele tem alguns aspectos que demonstram muita raiva, né? Raspar a cabeça da Vitória, agredi-la dessa forma. Então, a motivação por trás disso tudo, que também é um grande mistério, né? A gente não sabe o que essas pessoas que tiraram a vida da Vitória tinham contra ela, o porquê fizeram isso. Afinal, a gente não sabe nem quem são essas pessoas, né? A gente tem uma pessoa ali que participou do crime, que pode ter, de alguma forma, auxiliado alguém que tem dentro dela essa motivação. Então, de repente, a motivação não está no Michael, às vezes está nesse segundo ou terceiro criminoso que a gente ainda não sabe quem são. Eu concordo com você, mas quando a gente olha de fora, quando a gente analisa de fora, eu gosto muito, eu sou muito adepto ao princípio da parcimônia, ou navalha de Orcan. O princípio da parcimônia, ou navalha de Orcan, significa que a resposta mais simples e óbvia tende a ser a correta. Estou traduzindo para vocês. O crime da Vitória, ele, ao meu ver, é um crime pura e simplesmente por a Vitória ser mulher. Você pensar, por exemplo, no maníaco do parque. Qual a motivação dele para cometer aqueles crimes? O que aquelas mulheres fizeram para ele?
Nada. Eram só mulheres que caíram na lábia dele. E de tantos outros